Eletricidade. 5 coisas que você aprendeu errado e talvez ainda esteja ensinando errado. Olá, meu nome é Emanuel Gibson, bem-vindo a mais um vídeo sobre eletromagnetismo. Os objetivos desse vídeo são apresentar 5 conceitos incorretos que são ensinados sobre eletricidade e apresentar alternativas corretas para o ensino e aprendizado de tais conceitos. Os erros que nós vamos ver: toda corrente elétrica é fluxo de elétrons. Outro erro: eletricidade é feita de elétrons. Elétrons são a partícula de energia. A eletricidade tem massa zero. Carga positiva é a ausência de elétrons. E espere até o final que você ainda vai ter um bônus. Surpresa! O erro mais comum ensinado sobre eletricidade, que você encontra mesmo em livros. Vamos começar falando sobre condutores. Sabemos que a diferença de um isolante para o condutor é que o isolante, a energia para que retirasse um elétron da região orbital externa de um determinado átomo é muito grande. É isso que caracteriza o isolante. Temos que ter campos elétricos extremamente elevados para deslocamento de elétrons, como, por exemplo, a descarga elétrica no ar, o relâmpago. Já nos condutores, a energia para retirar seu elétron da região orbital externa de um determinado átomo é muito pequena. E é isso que caracteriza um bom condutor. Reduzidos campos elétricos levam a correntes até mesmo elevadas. Por exemplo, poucos milivolts por metro levam uma corrente elevada em um fio de cobre. Essa é a distribuição muito simplificada dos elétrons em um átomo de cobre. É este elétron da camada mais externa que se desloca facilmente. Esses elétrons podem ser puxados e empurrados em uma mesma direção geral, formando o que nós denominamos de um fluxo de elétrons ou uma corrente elétrica. Se fosse possível vermos uma barra de cobre em escala atômica, veríamos uma quantidade enorme de átomos estáveis e para cada átomo um elétron livre, que submetido a um campo elétrico de baixíssima intensidade seria arrastado em um fluxo de corrente. Você veria algo como uma nuvem de elétrons, um empurrando o outro, substituindo, de modo que eles têm um comportamento aleatório. Então não há uma direção geral de deslocamento. Os elétrons se movem, mas não há corrente média. O cobre tem um elétron livre por átomo, ou seja, 8,5 vezes 10 elevado a 28 elétrons por metro cúbico. Elétrons livres, com baixa energia. É isso que caracteriza o cobre como um bom condutor. Esta é a distribuição muito simplificada dos elétrons de um átomo de alumínio. São estes 3 elétrons da camada mais externa que se deslocam facilmente. Esses elétrons podem ser puxados e empurrados em uma mesma direção geral, formando um fluxo de elétrons ou uma corrente elétrica. E agora você deve estar se perguntando: ora, se o alumínio tem 3 elétrons livres e o cobre só tem 1, por que o cobre é melhor condutor do que o alumínio? Essa é fácil. Porque a densidade do cobre é maior do que a densidade do alumínio. A densidade do cobre é 8,96 gramas por centímetro cúbico. Já a densidade do alumínio, 2,7 gramas por centímetro cúbico. O cobre é mais denso. Em barras de mesma dimensão, existem mais elétrons livres no cobre que no alumínio. No dia a dia, na prática, trabalhamos geralmente com correntes em fios e cabos metálicos, ou de cobre ou de alumínio, salvo em interior de alguns circuitos integrados que nós temos fios de ouro. No caso específico de condutores metálicos, a corrente elétrica é um fluxo de cargas elétricas negativas, os elétrons. Em algumas aplicações, porém, a corrente elétrica é devida a cargas elétricas positivas. E como é que eu coloco mais cargas em um condutor? Não consegue. Depois do equilíbrio, as cargas querem sair. Cada elétron que entra, um elétron sai. Isso é fluxo de corrente. Isso é corrente. Vejamos esse condutor em equilíbrio com a nuvem de elétrons, se nós pudéssemos visualizá-la. Os elétrons estão fracamente acoplados aos núcleos. Esses são os elétrons que estão fracamente acoplados, vagueando pelo material. Então, um empurrando o outro. Estariam em movimento. Se agora um gerador ou uma bateria empurra um elétron para dentro do material, isso causa um desequilíbrio. Um elétron entra, o elétron sai. Vimos agora que a direção geral que nós estamos vendo é da esquerda para a direita,
Ora, elétrons por unidade de tempo, carga por unidade de tempo, corrente. Em um bom condutor, então, as cargas elétricas deslocam-se facilmente em um fluxo de cargas elétricas. Esse fluxo pode ser de cargas elétricas positivas ou cargas elétricas negativas. E afinal, quais são os erros? Qual é a forma correta, então? Primeiro erro: toda corrente elétrica é um fluxo de elétrons. Não é. Na verdade, os elétrons com carga negativa e os prótons em carga positiva, em deslocamento, são correntes elétricas. Ambos, na verdade, possuem a mesma carga elétrica, um elétron e um próton, de 1,602 vezes 10 a menos 23 coulomb, apenas com sinais contrários. Nos metais, a corrente elétrica é predominantemente um fluxo de elétrons. No corpo humano, a corrente é de prótons. Na bateria chumbo-ácido, por exemplo, a corrente elétrica é um fluxo de íons positivos de hidrogênio. A origem desse erro, provavelmente, é porque na maioria das aplicações na área de eletricidade, elétrica, eletrotécnica, telecomunicações, nós trabalhamos com fluxo de elétrons em condutores metálicos. Toda análise de circuitos, infelizmente, é ensinada com sentido convencional e com fluxo de elétrons, que são opostos, o que é um paradoxo. É fácil, reconfortante e seguro, mas é incorreto e leva a alguns erros. Segundo erro, a eletricidade é feita de elétrons. Não é. A verdade, como nós vimos no erro 1, cargas elétricas estão disponíveis nos elétrons como carga negativa e nos prótons carga positiva. As massas dessas partículas diferem. O próton é muito mais pesado que o elétron, mas as cargas elétricas são iguais. Os elétrons são facilmente removidos dos átomos, particularmente condutores, ao passo que os prótons estão firmemente agrupados no núcleo dos átomos. Uma carga positiva não é a falta de elétrons. Veja que interessante. Quando indicamos o sentido da corrente em um circuito, estamos, na verdade, indicando o sentido de fluxo de cargas positivas. Por convenção, a direção do fluxo da corrente elétrica é oposta à direção do fluxo de elétrons. Aí está um circuito de uma bateria ligada a uma resistência, a uma carga. A seta em azul indica o sentido convencional da corrente. As cargas positivas se deslocando no sentido horário. Sabemos que, na verdade, as cargas negativas se deslocam no sentido anti-horário pela bateria e pela resistência. Deixe seu like, inscreva-se, proponha temas e assuntos, tire suas dúvidas. Obrigado. Terceiro erro: elétrons são uma partícula de energia. Não fala isso perto de alguém da área da física. Na verdade, elétrons e prótons são matéria, não energia. Um fluxo de prótons não é um fluxo de energia, e sim um fluxo de matéria e um fluxo de carga elétrica. Conhecer-se a quantidade de carga em coulombs de determinada região não indica energia disponível em joule. Coulombs não são joules. Um elétron em deslocamento não carrega energia elétrica em seu deslocamento, não mais que uma molécula de ar em deslocamento carrega o som com ela. Carga é meio, energia elétrica é onda-energia. Quarto erro: eletricidade tem massa zero. Não. Na verdade, um fluxo de cargas implica em um fluxo de partículas, qualquer que seja a polaridade. Essas partículas possuem massa. Basta você consultar qualquer livro, qual a massa do elétron, qual a massa do próton. Logo, o deslocamento possui massa. Correntes elétricas em fios não são fluxo de energia, são fluxos de matéria eletricamente carregada. Como é que a energia se propaga? Por meio dos campos eletromagnéticos. Falaremos disso no próximo vídeo. Na galvanoplastia, por exemplo, podemos observar a variação de matéria deslocada entre os terminais. O material no terminal é levado, depositado para outro material. Você pode fazer banho de um determinado material. E nos circuitos elétricos que estamos acostumados a trabalhar, tais circuitos são um percurso fechado e por isso a gente não percebe essa variação. Adicionalmente, em condutores, a velocidade de propagação de deriva é tão baixa, cerca de apenas alguns centímetros por segundo, que não é percebida. Sim, eu sei que você está pensando, a energia eletromagnética propaga-se no vácuo a 300 mil km por segundo. Os elétrons deslocam-se nos condutores, para a maioria dos valores que nós usamos na engenharia, poucos centímetros por segundo. Você provavelmente corre mais rápido que o elétron passando num condutor de cobre.
Quinto erro: carga positiva é ausência ou perda de elétrons. Não é. Na verdade, cargas positivas não são a falta de elétrons. Considera um átomo de hidrogênio, um próton e um elétron. Tira esse elétron, o que você resta? Uma carga positiva por si só, o próton. Materiais neutros apresentam equilíbrio, mesma quantidade entre cargas elétricas, prótons e nêutrons. Quando nós removemos o mais fácil, de menor massa, o elétron, fica a carga positiva, daí a confusão comum. Vários prótons em uma região configuram uma carga positiva por si só, e não pela falta de elétrons. Como bônus, veremos agora o sexto erro. Muitos livros trazem esse erro. Você aprendeu provavelmente na escola técnica, você aprendeu na faculdade, você já ensinou esse conceito. Vamos ver que erro é esse? A eletricidade nos cabos é fornecida pela bateria e pelo gerador. Não. A eletricidade não é fornecida pela bateria e pelo gerador. Na verdade, as correntes elétricas nos fios de cobre são um fluxo de elétrons. No entanto, esses elétrons não são fornecidos pelas baterias ou geradores. Gerador não gera elétron. Na verdade, os elétrons são oriundos do próprio fio. Eles já estavam no cobre antes do cobre ser minerado e virar fio. Como nós vimos, existem cerca de 8,4 vezes 10 elevado a 19 elétrons livres por milímetro cúbico. Se fosse possível utilizar-se apenas os elétrons contidos em 50 metros de fio de 1,5 milímetro quadrado, comum na instalação das nossas casas, poderíamos drenar uma corrente de 5 amperes por 56 horas. Se fosse possível, só esses elétrons livres e soltos do cobre. Imagine um canudo cheio de bolinhas, os elétrons. Se você coloca mais uma bolinha na extremidade, vai sair uma bolinha da extremidade. É algo parecido com o que acontece com o gerador. A nuvem de elétrons do metal vai sendo reposta pelo gerador. No caso de corrente contínua, esse empurrão ou reposição é constante em uma mesma direção. No caso de corrente alternada, o fluxo alterna de direção a cada semiciclo. E já que estamos falando de direção, como é que você ensina aos seus alunos que se os elétrons estão indo e voltando e a energia se propagando sempre na mesma direção? Se são os elétrons que carregam energia, hein? Com baterias é um pouco mais complicado. Algumas baterias possuem ácido, outras são alcalinas. Em qualquer caso, as cargas fluem através da bateria. Quando incluímos um gerador no circuito, tem-se uma malha fechada e, portanto, não existe um local específico na qual a eletricidade se origina. Imagine esses geradores que você pode acionar manualmente, fazer com uma manivela, em que você pode acender uma pequena lâmpada. Ué, de onde é que está vindo a energia? De onde é que está vindo esses elétrons? Do próprio circuito. Ninguém está criando elétron nenhum. O que é empurrado está dentro dos condutores metálicos. Com as baterias acontece algo semelhante. O líquido entre as placas das baterias é um eletrólito, que é uma substância condutora, com muitas cargas que podem ser movidas. Algumas baterias contêm ácido, outras são alcalinas e até mesmo algumas usam água salgada. As cargas do fluxo percorrem por dentro da bateria. Nenhuma carga é criada dentro da bateria. São as cargas do próprio eletrólito que são empurradas e forçadas a fluir. Cargas não se criam. Caso você ensine eletricidade, faça um grande favor aos seus alunos. Jamais diga que baterias e geradores geram eletricidade. Seja lá o que você define como eletricidade. Uma sugestão. Ao invés disso, diga: baterias e geradores provocam o fluxo ou o deslocamento de cargas elétricas. Que tal? Se você quiser ser um professor nota 10, acrescente: todos os condutores sempre dispõem de cargas elétricas, elétrons livres, que podem ser deslocados. Então, os geradores estão empurrando essas cargas do condutor. Na verdade, essa é a definição de um condutor. É um material que contém cargas elétricas livres, que podem ser facilmente levadas a se deslocarem. Se você quiser alcançar os píncaros da glória, ou o pináculo da existência de um professor de eletricidade, um grande guru, compare uma bateria ou um gerador com o coração. O coração move o sangue pelo corpo, mas o coração não gera sangue. Quando um gerador é interrompido ou o circuito é aberto, os elétrons param onde estão e os condutores permanecem cheios de cargas livres, como sempre foram, que é, afinal,
a condição natural de um condutor. Resumindo, os seguintes conceitos estão incorretos. Toda corrente elétrica é fluxo de elétrons. Não, não é. A eletricidade é feita de elétrons. Não, não é. Elétrons são uma partícula de energia. Não, não são. A eletricidade tem massa zero. Não, não tem. A carga positiva é a ausência de elétrons. Não, não é. A eletricidade nos cabos é fornecida pelo gerador, pela bateria. Não, não, claro que não. Não, não, claro que não. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se não gostou, se gostou, deixe suas críticas, sugestões, proponha temas. Se você não é ainda inscrito no canal, inscreva. Fique atualizado com os novos vídeos que estão chegando. Obrigado e até lá.